obrigado aí pela pergunta e boa noite a todos que nos assistem agora e bom dia e boa tarde àqueles que vão nos ouvir e nos ver em outro momento. Agradeço a BRH aí pelo convite e a todos os presentes aí pela oportunidade de participar dessa discussão. A primeira é uma frase que eu gosto muito, que diz que a ideia de meritocracia pode ter diversas virtudes, mas a clareza não é uma delas. Ou seja, o que representa a meritocracia, ela pode ter várias virtudes, como a frase muito bem coloca, mas não fica claro para todo mundo que ideia cada um de nós tem sobre o que seja. E uma outra questão também, que fica uma grande pergunta para cada um de nós e para cada organização, é até onde vai essa ideia que a gente tem, que a gente concebeu do que seja meritocracia. Então, entre as virtudes, não há uma clareza. Então, parece, às vezes, que nós estamos aqui debatendo um tema meritocracia e que todo mundo tem na mente uma mesma ideia, o mesmo construto, um mesmo ideal, um mesmo conjunto de práticas, mas provavelmente cada um de nós aqui tem, às vezes, uma percepção bastante diferente. Parafraseando um texto do livro da professora Lívia, até a página 3 a gente provavelmente concorda com quase tudo. Da página 4 em diante, a gente já entra num mundo mais nebuloso. Provavelmente o surgimento da palavra lá em 1958 pelo Michael Young, essa palavra, eu tenho um capítulo do meu livro que tenta explorar exatamente a transformação do uso dessa palavra ao longo do tempo. E essa relação de meritocracia com inclusão e diversidade, que é a provocação da pergunta, já é uma pergunta complexa na medida em que diversidade e inclusão é algo que, infelizmente, não é algo intuitivo. Se fosse intuitivo, talvez nós não tivéssemos cota para mulheres nos partidos políticos. Se essa discussão sobre diversidade e inclusão fosse mais intuitiva, nós não teríamos cota para jovens, ou cota para menores, ou cotas para deficientes, ou uma empresa agora, recentemente, no ano passado, criou um programa de trainee especificamente para negros, criou até um certo reboliço no mercado, ou a própria OIT não teria pensado nos estereótipos de um indivíduo de sucesso, e esse estereótipo de um indivíduo de sucesso em vários cantos do mundo ele é naturalmente excludente, ou os grupos LGBTQIA+, não estariam aí preocupados na reinserção de muitas pessoas no sistema educacional formal, porque muitas acabam ficando pelo caminho, e aquelas que vencem esse universo encontram ainda muitas barreiras. Se diversidade e inclusão fosse algo mais intuitivo, nós não nos surpreenderíamos com programas de estágio chamados 50+, ou programas de vagas que surgem para 60+. Quer dizer, esses esforços, e a Lívia faz um comentário muito feliz aqui, se a gente ainda poderia naturalizar mais essa ideia de inclusão e não considerar algo que é uma concessão, como ela bem coloca. E todos esses programas, em alguma medida, são ações meio que de fora para dentro e não ações, na maioria das vezes, genuínas das próprias empresas. E quando a gente adiciona a essa discussão de diversidade e inclusão a palavra meritocracia, várias pesquisas, vários trabalhos científicos mostram que este universo, dependendo da interpretação que a organização ou que os gestores tenham do que seja meritocracia, isso cria uma atmosfera, às vezes, mais contrária à ideia de diversidade e à ideia de inclusão. Tem um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, inclusive, que coloca que a meritocracia pode trazer paradoxos. Ao invés de ser supostamente inclusiva, ao invés de ela ser supostamente provocadora de oportunidades, de competências diferentes, de habilidades diferentes, de pessoas mostrarem o valor que elas podem agregar, um estudo muito interessante do Nietzsche mostrou que ela traz paradoxos porque ela naturalmente exclui pessoas que, na visão clássica de alguns gestores, são pessoas inapropriadas para esse universo mais competitivo da meritocracia, como algumas pessoas colocam. Tem um trabalho de uma empresa de São Paulo, um trabalho muito interessante, que nesse universo da meritocracia tenta lidar melhor com a ideia de diversidade e inclusão, reconhecendo que não somente a cor da pele pode ser algo
um desafio, às vezes, a ser enfrentado, como, às vezes, um indivíduo muito alto ou muito baixo, com muito cabelo, com pouco cabelo, ou até mesmo sotaques podem merecer algum tipo de restrição em algumas condições, ou até muito peso, ou falta de peso. Então, essa empresa tem vários grupos focais para discutir se existem preconceitos que o nosso olhar não consegue, eventualmente, capturar. Vários outros são os trabalhos científicos que mostram que, dependendo da ideia que se tenha sobre meritocracia, as oportunidades podem ser menores para determinados grupos de pessoas. E, por conta disso, por reconhecer que há diferentes visões e percepções e entendimentos do que são ou do que seria meritocracia, eu tentei, ao fazer entrevistas com vários executivos de recursos humanos, ao tentar compreender os relatórios de remuneração, de balanço social de várias empresas, eu meio que organizei as empresas brasileiras em 3 grandes grupos, para fechar aí essa nossa primeira provocação. Um grupo de empresas eu chamei de empresas Y. São aquelas que reconhecem que estamos diante de um desafio muito complexo e, diante de desafios complexos, nós vamos errando, mas vamos tentando aprender com os nossos erros de maneira sequencial. Eu chamei de empresas X aquelas que estabelecem uma relação de troca, aquelas empresas para as quais, se eu ofereço um dinheiro a alguém, esse alguém me traz um resultado, isso é meritocracia, trocar com alguém alguma coisa. E eu chamei de empresa Z aquelas empresas que se utilizam da palavra meritocracia sem muito significado. Como já no passado talvez tenham utilizado ali outras nomenclaturas, que eram nomenclaturas da moda, nomenclaturas para as quais não faz nenhum sentido. Então, em linhas gerais, nós teríamos organizações mais próximas dessa configuração Y, que reconhecem a dificuldade de diversidade e inclusão, mas trabalham de maneira corajosa nessa direção. As empresas X, que estabelecem, às vezes, um clima, uma atmosfera hostil de troca, às vezes mecânica, entre dinheiro e resultados, e empresas Z, para as quais a meritocracia é somente uma palavra da moda, e que, como palavra da moda, precisa estar nos murais, precisa estar nas políticas, nas práticas e nos procedimentos. Bom, eu queria só destacar alguns pontos colocados aqui por outras pessoas. A Silvana chamou a atenção de 2 questões muito importantes para esse nosso debate de hoje, meritocracia, diversidade e inclusão, que ela chamou de diagnóstico. Essa fotografia sobre quem nós somos, o que nós pensamos sobre essa questão. Então, esse é um ponto importante, essa tal fotografia é importante. Um outro ponto que ela comentou é sobre a questão do aprendizado, o quanto cada um de nós aqui, mesmo nós aqui, que supostamente já lemos coisas e já vivemos coisas sobre o tema, ainda assim estamos nesse contínuo de aprendizado. Um outro ponto que a Fernanda comentou, que 2 questões muito interessantes. A primeira é que ela coloca que, olha, eu tenho em alguns projetos evitado a palavra meritocracia. Provavelmente ela continua com o mesmo foco de que maneira obter, de que maneira extrair o melhor das pessoas. E, no entanto, tentando evitar de maneira bastante correta uma palavra que às vezes traz paixões, porque assim como, principalmente no meio organizacional, essa palavra tem um certo glamour em determinados contextos, em outros ambientes existe um terror enorme que se estabelece a partir dessa palavra, muito embora muitos de nós, ou muitas organizações e pessoas, estejam tratando de coisas bem distintas. Uma questão que a Suelen coloca, que eu achei muito interessante, é essa tentativa de descobrir o viés inconsciente. Porque se nós perguntássemos aqui se somos preconceituosos ou se tomamos decisões baseadas em preconceitos, muito provavelmente, naturalmente, diríamos que não. Provavelmente, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, mostraria muitas incoerências em relação ao que a gente supostamente diz, que pensa, e a maneira como a gente age diante de fatos reais. Então, essa questão que ela coloca do viés inconsciente é uma questão bastante interessante. O último ponto que eu vou pontuar antes da resposta específica é um comentário que a Silvana fez, muito legal, sobre o uso, às vezes, da inteligência artificial
no contexto da gestão de pessoas, e agora, recentemente, saiu uma matéria de que uma grande organização global, tentando se utilizar da inteligência artificial em processos seletivos para evitar a subjetividade humana, acabou carregando o processo, carregando o sistema de muitos vieses, de muitos vícios e de muitos preconceitos, porque, evidentemente, que a tal inteligência artificial vem da inteligência humana, vem da experiência humana, e essa experiência, em muitos casos, é repleta de oportunidades de checagem ou de verificação. Sobre a questão específica que o Linhares nos coloca, existem 3 palavras-chave nessa discussão. Ele coloca de que maneira organizações, lidando com o desempenho, conseguem reconhecer diferenças. E eu, de novo, colocaria aqui como provocação para a gente essas 3 palavras. Primeiro, de que organização estamos falando. A Fernanda chamava a atenção que não só é importante compreender o ambiente dentro do qual nós estamos, mas tentar focar para onde que nós queremos chegar e o que nos levará a esse lugar de maneira mais tranquila. E isso implica definir essa tal organização, ou que nós somos, ou que nós queremos ser. Aí eu volto rapidamente àquela discussão daquela organização tipicamente X, para a qual a meritocracia é meio que mecânica, meio que impessoal, meio que objetiva demais e muito discricionária e estabelece uma relação de troca, ou se nós estamos falando de uma organização que quer aprender e quer testar as suas coerências ou incoerências e melhorar e rever os seus processos permanentemente, que eu chamei aqui de organização predominantemente Y, ou se nós queremos ser ou somos a tal organização Z, que eu chamei aquela empresa que vai utilizar a palavra meritocracia ou essa expressão inclusão e diversidade, porque é moda, porque é legal, porque é bonito, porque parece que estamos muito atualizados com o que está acontecendo nesse momento. Então, o primeiro ponto é que organização nós somos ou pretendemos ser. A segunda palavra, pesquisas mostram que essa ideia de desempenho é uma ideia que, às vezes, precisamos colocar um pouco no papel. Porque, ora, a palavra desempenho pode estar ligada a resultados, ora, a palavra desempenho pode estar ligada a esforço, ora, a palavra desempenho, como foi discutido aqui, pode estar ligada a comportamento, ou como também foi discutido aqui, pode estar ligada a um determinado alinhamento de comportamento aqui, aquilo que gestores e líderes, etc., colocam. Ou a palavra desempenho pode estar ligado, como a Lívia comentou, em algumas culturas, a superação de expectativas. Desempenho não é chegar aonde se imaginava que o indivíduo chegaria. Desempenho seria, eventualmente, em determinadas culturas, superar essa tal expectativa. Então, esse é o segundo ponto, a questão do desempenho. E o terceiro ponto previsto na pergunta é o uso da palavra reconhecimento. Quer dizer, pesquisas indicam que reconhecer e recompensar são 2 coisas diferentes. Assim como recompensar pode ser uma relação de troca, a palavra reconhecimento tem uma certa gama de possibilidade de escolha, de decisão, de preferência e até uma certa discricionalidade. Quando alguém coloca aí o ator tal para ganhar o Oscar de melhor isso, melhor aquilo, existe um julgamento fortemente subjetivo na avaliação, na decisão que alguém vai fazer. Então, nesse contexto, em relação a essa pergunta, eu deixaria a seguinte questão. Primeiro, é a gente tentar entender onde estamos, que diagnóstico fazemos de quem somos e de onde estamos e para onde nós queremos caminhar, o que nós pretendemos ser, qual é a nossa percepção de futuro de médio prazo. O segundo ponto é o que é para a gente desempenho, de que maneira ele se materializa. Terceiro ponto é compreender que recompensar e reconhecer são elementos distintos com vasta aplicação no mundo da gestão de pessoas. O quarto ponto que eu colocaria aqui é compreender que nós temos diferentes formas de recompensar e reconhecer em muitas das dimensões da gestão do capital humano. Sempre para dizer que, mesmo que nós quiséssemos ficar aqui exclusivamente discutindo o mundo da remuneração, ainda assim nós teríamos mecanismos diferentes para reconhecer pessoas de diferentes formas. Passo aí a todos, prazer enorme ter estado aqui com todos vocês e pronto para outras batalhas do mesmo tipo.